Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O socorro dos homens é vão, como o Jó experimentou. Eu quero tomar como referência o que aconteceu com o Jó, mas generalizar para nós, inclusive baseando em vários dos salmos, por exemplo, Salmo 69 de Davi e outras situações na Bíblia. Jesus, quando estava sendo entregue, os discípulos não brigaram por ele, só o Pedro tentou usar a espada, mas os outros fugiram. Jesus não tinha uma grande quantidade de pessoas para defendê-lo, mas ele também não esperou isto. Ele sabia que era a hora de sofrer tudo aquilo e beber aquele cálice amargo. Nós passamos por lutas, mas não acalente a esperança de que você estando certo, pessoas vão se solidarizar com você, os irmãos vêm ajudar, os parentes vão socorrer você. Não pense nisto. Há momentos em que você vai ficar desamparado por todos, vai ficar revoltado, chateado. Mas eu ajudei aquela pessoa a vida inteira, na hora que eu precisei, ele nega socorro, ele vai embora, não quer me ajudar. Parentes, eu dou tanta atenção e consideração para com eles, nessa hora ninguém quer me ajudar. Irmãos na igreja falam muito de amor, nessa hora ninguém quer me ajudar. Isso é assim, vai ser assim, porque é Deus quem está fazendo você passar por aquilo. Jesus na cruz foi abandonado pelo próprio Pai. Ele perguntou: Senhor, Pai, por que o Senhor me desamparou? Isso vai acontecer e você não acalente a esperança de que vai ser socorrido. Aqui na terra, o socorro humano falha. Maldito é o homem que confia no homem. Não confie no socorro humano. Na hora que você não precisa, os bancos estão sempre oferecendo empréstimo para você. Na hora que você se apertar, que ficar na situação pior, for lá pedir empréstimo, o gerente vai com aquela conversa: pois é, o senhor é um cliente muito bom, mas infelizmente nós estamos numa fase muito difícil aqui no banco, a orientação que recebemos é de não aumentar a linha de crédito, nós estamos sem condições no momento para fazer isso. Mentira, coisa nenhuma, aquilo é cascata, é porque você está numa situação difícil e para o banco você corre o risco de não pagar o empréstimo e assim o gerente é instruído a dizer para você que eles não podem dar aquele empréstimo. A vida inteira eles passaram oferecendo empréstimo quando você não precisava, porque estava numa situação boa. Agora que está numa situação ruim, eles negam ajuda a você. Mas isso vai acontecer em todas as áreas. Você tem um amigo que é da justiça, é policial, quando você passar um aperto e for pedir socorro, ele não vai ajudar. Eu tenho experimentado isso, irmãos nossos que poderiam ajudar ou na justiça, ou num hospital, na área médica, na área política, eles não vão ajudar. Não confie nisto. Eu não tenho problema com isso, porque eu não dependo de nada, de ninguém. Eu não me encosto em ninguém, não acredito em ninguém, só dependo de Deus. E eu não tenho motivo para reclamar de ninguém, porque eu simplesmente não vou depender de ninguém. E quando passar por um aperto, eu vou saber que é com Deus a minha situação e vou buscar a Deus. Mas não acredite em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. O Jó, quando sofreu tudo aquilo, viu aqueles 3 amigos chegando, eles moravam certamente a uma certa distância, e quando souberam do que tinha acontecido com Jó, vieram consolá-lo. Mas o que eles não sabiam é que tudo que o Jó estava passando era nas mãos do diabo com a permissão de Deus.
O Jó não sabia que era o diabo, fazia parte da disputa de Deus com o diabo, com Satanás, de não avisar o Jó. E Deus não avisou. E o Jó ficou sem saber que era o diabo, pensou que era Deus. Mas, quando vieram os amigos consolá-lo, ele achou que aquilo era uma boa coisa. Mas os amigos não tiveram palavra nenhuma de consolo por 7 dias. O Jó também não pediu, ficou ali sofrendo, e eles sofrendo, olhando o sofrimento do Jó. Até que começou a bateria de acusações, porque naquela noite o diabo apareceu para o Elifaz, que era talvez o mais velho dos amigos de Jó, e passou a fazer várias conjecturas. Olha, você está pensando que o Jó é tão certinho? Ninguém é certinho assim aos olhos de Deus, não. Ele está sofrendo as consequências do que ele fez. E o diabo, em sonhos, em revelação ao Elifaz, contou essa história, e a partir dali o Elifaz começou a acusar o Jó, inicialmente mais de leve, porém os amigos agravaram e ele mesmo agravou depois, e no final ele estava assim claramente acusando o Jó de ser enganador, mentiroso. O Jó estava escondendo o erro dele. Antes eram amigos. E o Jó, então, no capítulo 6, desabafa. Pois é, vocês estão abandonando o amigo. Eu sei que não haverá socorro para mim, mas vocês, pelo menos, amigos, deveriam mostrar compaixão, a menos que eu tivesse abandonado o temor do Todo-Poderoso. Até os meus irmãos me trataram mal, como um ribeiro, como uma torrente que transborda no vale, mas que quando se chega lá, ela seca, emudece e desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam de seus caminhos para buscar essa água, e quando procuram essa torrente, os viajantes suspiram pela água, mas quando chegam lá ficam envergonhados por terem confiado, acreditado que a água estaria ali. Eles se confundem. E da mesma maneira, vocês são assim para mim. Vocês são um ribeiro ilusório de engano. Acaso eu fiquei pedindo algum favor a vocês? Vocês vieram me consolar, mas estão só piorando a minha situação. Eu estou vendo em vocês como esse ribeiro enganoso no deserto. Eu achava que tinha água, que vocês teriam consolo. Na verdade, vocês só estão piorando a minha situação. Esse desabafo do Jó ficou registrado para nossa instrução, para você não acreditar em Papai Noel, você não acreditar no socorro humano. O nosso socorro vem só do Senhor que fez os céus e a terra. Para os montes olharei. De onde vem o meu socorro? Dos montes? Das pessoas? Não, meu socorro vem só do Senhor que fez o céu e a terra. Vamos aprender essa lição. Não confie nos homens. Você procure andar com a vida acertada diante de Deus e não fique dependendo de ajuda das pessoas. Não dependa de ação social, de ação entre amigos, de bons conselhos, de socorro, de ajuda de parentes, de quem quer que seja, de irmãos na igreja. Não. Não dependa de nada. Você dependa somente de Deus, que prometeu e não vai deixar sua palavra cair. Ele prometeu que vai socorrer aquele que o busca. Ninguém busca a Deus em vão. Quando você busca o homem, quase sempre será em vão. Mas quando você busca a Deus, nunca é em vão. Deus pode demorar, e normalmente ele demora para atender, porque isso é para provar a sua fé. Mas espere no Senhor, somente no Senhor, e não se desvie para esperar nos homens, depender de pessoas. Não, não e não. Coloque a sua fé, a sua esperança somente no Senhor. Dele vem a sua recompensa, o seu
presente, o seu apoio, a sua ajuda somente de Deus. Somente de Deus. Não acredite em ajudas humanas, não acredite em socorro que pessoas podem dar para você. O nosso socorro vem só do Senhor. Mas essa é uma lição que muitas pessoas não aprendem logo, elas vão ter que passar pelo aperto e até ficarem desiludidas com os amigos, com os parentes, com os irmãos da igreja, com o pastor, seja com quem for. Em algum momento, pessoas vão falhar. Não acredite no socorro de humanos. Dependa somente de Deus. Ponha sua fé em Deus, entregue tudo ao Senhor. E se passar por aperto, passe pelo aperto junto com Deus, mas nunca fique pedindo. O Jó nunca pediu aos seus amigos alguma coisa, eles que vieram oferecer, e no final foi uma ajuda vã que só trouxe problemas para o Jó. Não dependa de homens, entregue totalmente o seu caminho nas mãos do Senhor. E se tiver que passar por apertos, porque vai passar em algum momento por apertos, ore a Deus, peça graça para você perseverar na fé, mas espere em Deus, espere com paciência. Deus pode atender logo, segundo a sua vontade, mas Ele pode demorar, mas Ele sempre vai atender. O melhor socorro é de Deus. Não acredite no socorro de homens, sejam quem forem esses. O Senhor é o bom socorro. Espere nele, ainda que pareça demorado, espere nele.